esse é o Rotina Cast e esse é um espaço para a gente conversar a respeito de temas que permeiam a vida de todo mundo: saúde, negócios, tecnologia, bem-estar. E para esse primeiro encontro, a gente vai falar sobre um tema aí que está permeando a vida das pessoas psicólogas e profissionais de saúde. Para que a gente possa começar essa conversa, eu vou chamar duas pessoas aqui para compartilhar ensinamentos e também opiniões acerca do tema. Então, eu queria chamar primeiro a Carol, e eu vou deixar ela se apresentar para a gente e falar um pouquinho mais sobre ela. Obrigada, Van. Oi, gente, tudo bem? Espero que estejam bem ao assistir esse encontro aqui que vai ser maravilhoso. Eu sou a Carolina Oliveira, sou psicóloga e cofundadora da Rotina. É uma plataforma, né? Eu acho que vocês já conhecem um pouco, mas falar que é uma plataforma que automatiza e facilita a vida de profissionais de saúde e bem-estar. E eu sou a psicóloga já há uns 5 anos, mais ou menos, atuo com foco na saúde mental da população negra e LGBTQIAPN+. Bom, tô na clínica, tô nos negócios, então quero trazer vários pontos aqui para a gente conversar e a gente trocar bastante. Muito bom. Para a gente poder completar aqui, somente com as brabas, eu vou chamar a Maiara e ela vai se apresentar para a gente. Então, pode entrar, Mai. Oi, gente, eu sou a Maia Neri, sou cofundadora da Rotina também e fico aqui na parte da dor de cabeça, né? Como se o resto também não fosse, tudo é uma grande dor de cabeça. Então, eu sou empreendedora recém-formada, digamos assim. Estou à frente aqui da Rotina com essas mulheres incríveis, mais duas pessoas. E eu gosto muito de falar sobre saúde mental, sobre empreendedorismo, negócios e futuro. Gosto de falar também sobre o futuro. Eu espero que esse papo hoje te dê um direcionamento ou algo assim para a gente continuar o papo, né? Porque ele nunca para aqui, ele vai continuar com certeza. E aí, para a gente poder, né, começar aqui essa introdução e falar de temas, hoje a gente tem mais de 500 mil psicólogos no Brasil e tem um tema que está, né, rolando acerca disso, que é o empreendedorismo. Então, a nossa provocação, né, a provocação que eu gostaria de fazer aqui para vocês e pautar a nossa conversa é o quão benéfico ou problemático o empreendedorismo estar tão próximo da psicologia. Tem psicólogos e psicólogas que têm um tempo a mais, né, ali de formação, que está formado já há alguns anos, e aí é um pouco avesso a esse tema. A gente tem a galerinha que está se formando agora, né, que está começando a atuar também em clínica agora, e é uma galera que está mais aberta a esse tipo de tema, mas vocês, né, como fundadoras ali da Rotina, que estão muito imersas nesse tema, eu queria saber um pouco a respeito de como é essa questão ali do empreendedorismo. E aí eu vou trazer, tá, gente, uma definição de empreendedorismo para a gente poder seguir ali, guiar um pouco a nossa conversa. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente está falando da capacidade que uma pessoa tem de identificar problemas e oportunidades, desenvolver soluções e investir recursos na criação de algo positivo para a sociedade. Então, a gente está falando aqui que pode ser um projeto, um negócio, algo que traga, né, benefícios ali para a sociedade, que tenha, né, como cerne poder resolver uma problemática. E eu queria começar, né, com a Neres, ela trazendo aqui para a gente o que na sua visão significa empreender, como você se encontrou nesse lugar de empreendedora e quais são os maiores desafios e também as coisas boas, né, que a gente traz ali quando a gente está falando ali de empreendedorismo. Nossa, eu sou perguntada, mas não assim, né? Fazendo esse paralelo. O empreendedorismo, ele está num lugar muito próximo para mim da própria definição. Essa capacidade de resolver problema, ela sempre esteve comigo por causa da minha formação em gestão de produtos, enfim, eu fiz várias coisas antes de me tornar empreendedora e eu sempre resolvi problema. E existe uma definição, né, meio Faria Limer, que a galera gosta de falar, que é o problem solver. Eu gosto, sou brasileira, a gente gosta de falar português igual a Rebeca. Então, assim,
correria, é que vai atrás, resolve, faz, acontece, colocou alguma coisa. E o que mudou para mim quando veio para o empreendedorismo é que agora eu respondo para um negócio. A rotina é um negócio, né? Por mais que muitas pessoas venham falar, é um projeto, é um negócio, é uma startup, é uma empresa. Então, o que mudou para mim nessa característica, pegando um pouco da definição do empreendedorismo e juntando com eu preciso responder para um negócio, eu preciso mostrar resultado para um negócio. Então, essas duas características foi o que mudou para mim depois que eu me tornei empreendedora. E a parte negativa é que você às vezes se vê muito, putz, como que eu vou? Onde eu tiro essa dúvida, sabe? Por mais que a gente tenha ChatGPT, que a gente tenha Google, que a gente tenha sócios, às vezes tem umas coisas muito específicas que a gente precisa tirar na hora e a gente fica meio perdido de onde recorrer. E a parte positiva é de conhecer muita gente, principalmente aqui dentro do nosso público, que são psicólogas, terapeutas, psicanalistas. Isso tem sido, eu sempre tive uma paixãozinha secreta ali pela psicologia, né? Faço terapia há um tempinho. Então, essa é a parte que eu gosto, assim, de falar com os clientes. Acho que o pessoal aqui sabe que eu falo, gente, hoje tem que conversa com o cliente, não sei o quê. Então, acho que essa troca, assim, estar tão próxima de uma profissão que eu sempre admirei muito e ver a parte que não é contada, que as pessoas não ligam muito, acho que isso tem sido a parte positiva para mim, assim, poder ajudar de alguma forma esses profissionais que eu acho que são bem, bem necessários. Já eram bastante, estão se tornando cada vez mais necessários no mundo que a gente está vivendo hoje. Boa, muito bom. E é engraçado a gente poder falar a respeito disso, né, de empreendedorismo e de psicologia, porque até então existia muito essa questão da psicologia sendo uma área, né, que a gente está tratando ali somente das questões humanas, assim, e quase é quase que um tabu, assim, falar, né, a respeito de ganhar dinheiro, a respeito de como é que você constrói ali a sua carreira de uma maneira saudável, para você conseguir pagar suas contas, para você conseguir ter o seu lucro, para você conseguir viver e continuar a sua formação, né? E acho que ninguém melhor do que a Carol para falar sobre isso, porque a Carol é psicóloga, ela já vem clinicando há um tempo, e aí agora ela está nessa jornada de empreendedorismo também. E aí eu queria ouvir um pouco de você, cara. Onde é que foi que se conectou ali psicologia e empreendedorismo? E como é que você vem aplicando tanto esses conceitos que você vem aprendendo, né, que você vem praticando dentro da psicologia, né? Ouvir um pouco mais ali da tua experiência a respeito disso. Eu acho que o empreendedorismo apareceu na minha vida através do cansaço. Eu acho que o empreendedorismo ainda ele é muito objeto de estudo da psicologia, mas a psicologia não incorpora o empreendedorismo na nossa formação, né? Então, quando o empreendedorismo chegou para minha vida, foi recente, assim, foi é, tanto ali como cofundadora da rotina e pensando a minha prática clínica a partir do negócio, né? Tem a rotina e aí eu penso a minha prática clínica em paralelo. Mas voltando um pouquinho no passado ali, né? Então eu fiquei 5 anos na faculdade e atuo 5 anos, então no total dá 10 anos. Pensar que eu só respirei psicologia nesses 10 anos me dá um pouco de angústia, de pavor, porque eu acho que evitaria muito desconforto na minha jornada, evitaria muita insegurança também, né? Se eu estivesse olhando para a minha formação e olhando para a minha atuação também como empreendedora. Então, acho que vem muito nesse lugar de desconforto. O empreendedorismo ele chegou quando eu estava exausta, quando eu estava meio que sem saída, de como dar conta de uma clínica, como dar conta de todo o processo burocrático para além do atendimento, administrativo também. Então, tudo isso me deixou muito insegura e cada vez mais sozinha também. Então, acho que foi nesse momento que eu falei, peraí, tem um caminho aqui, e foi quando eu encontrei empreendedorismo e comecei a conectar com a prática clínica. E aí, ainda a gente conversando a respeito sobre isso, né? Sobre psicologia, e você vem desse lugar
de exaustão mesmo, porque tem a questão de como encontrar novos pacientes, de como gerir a clínica, de fazer prontuários e afins, tem toda essa jornada do dia a dia. E aí eu queria saber de você, tipo, na faculdade, como foi essa experiência? Assim, as pessoas já falavam, seus professores falavam de empreendedorismo, era incentivado isso na faculdade? Ou não foi esse cenário, você teve que aprender meio que tudo assim na marra e construir isso? Boa. Essa palavra não existia, gente. Sério. Nunca existiu. Eu acho. Eu me formei. Eu estava na faculdade entre 2014 e 2019. Foi quando eu me formei. E assim. Não tinha essa palavra, eu não conhecia nem o que significava, o significado de empreendedorismo. Para mim, eram pessoas que tinham grandes empresas, assim, era muito distante da minha realidade. E dentro da faculdade, a gente é formatada para ser muito técnica, para, igual você falou, né, para pensar o comportamento humano, para pensar sobre as questões humanas e mentais, mas nunca a gente pensa a respeito do que vem, né? Como que é ser psicóloga, o que é ser psicóloga também lá fora. Então, eu acho que vinha muito mais essa formatação técnica do que falar sobre empreendedorismo. E na faculdade, assim, o que eu cheguei mais próximo foi uma aula ali extra, EAD, que falava sobre administração e era muito conceitual. Ela trazia muito mais teoria. Então, eu falo que a faculdade de psicologia ali é, sei lá, 80% de teoria e o restante é de prática, mas a prática técnica, não é a prática de você ter a sua própria clínica, sentar e fazer toda a rotina de uma clínica, né? Toda o processo, né? Procedimento, o que precisa para você começar a iniciar o seu negócio como psicóloga. Então, a gente não tem isso, a gente sai da faculdade sem saber e fica por muito tempo sem saber também, que é um problema, porque a gente vai batendo a cabeça na parede até entender e alguém chegar para a gente e falar empreendedorismo, olha isso, você é empreendedora também, você se encaixa, né, nesses profissionais que também estão fazendo isso. Então, acho que foi por esse caminho. Eu queria só falar uma coisinha E rapidinho. pode falar, pode complementar, E a Carol Neves. falou essa parte da administração, né, EAD. É importante falar que administrar um negócio é diferente de ser empreendedor, né? Ter uma empresa se faz empresário, mas não te faz empreendedor. Porque como a gente viu aí no começo que a Van bem trouxe, é a capacidade de você resolver um problema, uma problemática e fazer bem para a sociedade. Então a gente tem empresas aí de diversos segmentos, diversas formas. Então essa parte de administração, né, dessa formação também de administração, ela não capta o que é o empreendedorismo de fato. Só queria dar essa definição aí de administração. E isso é ótimo, porque eu até conheço psicólogas que fizeram cursos de administração, assim, tipo, fizeram administração em outros momentos da vida, fez um curso técnico lá no início, e aí essas mesmas psicólogas falam, é muito difícil gerir um negócio. Ninguém te prepara para esse processo de você ter que entender como é a abertura de. Porque a gente está falando aqui, né, da rotina e do empreendedorismo no sentido de até mesmo ali da psicologia, no sentido de a gente precisa ter empresa e tal, mas abertura da empresa, e aí tem a questão de você ter uma pessoa ali, um contador para poder te auxiliar, né, uma pessoa contadora, como é que você faz todo esse processo de entender como é que você vai pagar, o famoso carnê-leão para as pessoas psicólogas, né? Como é que você faz esse processo de poder se organizar e se enxergar também como um empreendimento, né? Se enxergar, porque aqui muitas vezes a gente acaba enxergando como um CPF. Então, eu sou um CPF que estou atuando aqui, mas toda essa carga de você ser uma empresa, de você fazer esse processo desde a criação até mesmo, né, a execução. E aí, muitas vezes, é uma jornada solitária de você poder fazer tudo isso, né? Tirar isso do papel. E aí, ainda falando um pouco a respeito dessa questão do social mesmo, do ecossistema, eu pontei ali, né, que a gente tem mais de 500 mil psicólogos no Brasil hoje, ali no início da nossa conversa, e uma grande porcentagem dessas pessoas psicólogas são mulheres. E aí eu queria entender como é que é para vocês
como mulheres empreender no Brasil. É uma pergunta para as duas, assim, quais são os desafios que vocês encontram pela questão do recorte de gênero? A Carol tem questão do recorte também de raça, e como é que isso tá rolando no dia a dia de vocês? Quais foram as problemáticas, também se vocês tiveram abertura também, né? Aberturas por se conectarem com pessoas que também passaram por algum tipo de dificuldade ou conseguiram passar por essa barreira desse recorte, tanto de ser mulher quanto de ser uma mulher preta. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês duas. Bom, vou falar aqui do meu lado. Exatamente, 79% de psicólogas brasileiras são mulheres, 30 e pouco são pessoas negras, mas não traz ali o recorde de mulheres negras, né? Pelo censo PICE, que eles fizeram um censo ali, eu acho que em 2022, se não me engano. Então, pensando nisso, eu penso muito nesse lugar de cuidado, o lugar do cuidar, né? O lugar do cuidado, ele muitas vezes passa pelo não remunerado, se a gente for ver, né? Perceber a nossa história quanto país. E aí, quando eu falo que mulheres estão nesse lugar de cuidado sem remuneração, e as mulheres elas estão numa formação que o tempo todo é cuidar de outras pessoas, é estar voltada para a saúde mental de outras pessoas, para o bem-estar de outras pessoas, para a vida de outras pessoas, nos coloca nessa situação que ao mesmo tempo é muito distante do empreendedorismo, né? Quando a gente fala em empreender, normalmente as pessoas já tem uma visão, um símbolo, né? Eu diria que normalmente é um arquétipo, que é um homem branco, cis, hétero, enfim, e aí é muito difícil. Então, parece que ser mulher negra, ser psicóloga, eu fico cada vez mais distante do empreendedorismo, porque parece que não é para mim. Mas, na verdade, na prática, eu tenho que ter todas essas características que não foram desenvolvidas na faculdade para que eu possa sustentar o meu negócio, né? Então, ver a prática clínica como psicóloga clínica, que é o meu negócio, que eu não posso abrir um MEI, um ME, eu tenho uma empresa, né? Faz com que eu comece a me apropriar disso e comece a ter muito medo também, porque quando eu olho para os lados eu não vejo, ou vejo muito poucas pessoas como eu, né? Psicólogas, mulher negra, falando de que, olha, nós somos psicólogas e somos empreendedoras, olha isso aqui que pede para que é uma característica empreendedora, olha, isso é sustentável, isso não e tal. Então, eu acho que falar de psicologia e empreendedorismo ao mesmo tempo, parece que eu tenho que quebrar várias barreiras, assim, para conseguir sentar tranquila e falar, eu sou isso, sabe? Não é, assim, do nada, né, da noite pro dia que eu vou falar, olha, sou empreendedora. Eu acho que tem um processo aí e exige muita coragem também. Estamos aqui em 2024 e saiu um reporte, inclusive, que a Rotina foi parceira da Sling Hub, se eu não me engano, onde 76% dos fundadores de startups são homens brancos, né? Como a gente já fez esse recorte. E a gente olha para a psicologia e é o oposto, é composto por mulheres, né? A maioria ali, mas no empreendedorismo não. Mas por que a gente continua ainda reclamando das mesmas coisas? Mesmo quando é o oposto ali do outro lado, ainda se passa pelas mesmas coisas daqui do lado quando a gente é minorizado. Então, a gente ainda passa por todos esses preconceitos, não tem como, você não tem outra palavra para você definir, e é muito difícil você se impor, você tem que estar sempre impecável, saber falar as melhores frases, melhores referências, tem que estudar 10 vezes mais. Você não pode vacilar, simplesmente não pode errar, assim, tem uma... Agora, vou fazer um grande disclaimer aqui de empreendedorismo. Existe uma técnica chamada de building public, que é praticamente você construir o seu negócio em público. Então, ao invés de você ficar ali no seu mundinho, estou fazendo alguma coisa, vem aí, gente, vem aí. Não, você abre as portas e fala, estou fazendo isso deu certo, isso deu errado. E é uma tendência que vem lá dos Estados Unidos e que está pegando aqui um pouquinho no Brasil. Muito ali por um nicho do nicho do nicho. Aí eu fui dar uma olhada, né, nessa lista
de pessoas que estavam fazendo essa coisa pública, né? Montar um negócio público. Só homem, só homem branco, né, para dizer. E aí, uma outra empreendedora, a Ana da Nó, que é uma outra startup aqui, ela falou sobre isso também porque ela queria bastante conteúdo. Aí eu fui lá e comentei, eu falei, olha, só quem está fazendo isso são homens porque eles podem errar muito mais que a gente. O erro não é para todo mundo da mesma forma. Então, assim, por que será que as mulheres não estão fazendo o famigerado Building Public? Por quê? Porque será que se a gente errar, a gente vai ser, nossa, ela errou, mas ela teve esse retorno aqui, ela errou aqui, mas lá na frente ela fez isso. Não. Ela falou assim, ah lá, errou. Tá vendo? Eu disse. É igual acontece com. Só olhar aí, a gente está na época das Olimpíadas, é impossível não falar, né? Então você olha lá para as mulheres do futebol que perderam lá. Ah lá, não vê a técnica, não vê a coisa como, olha, errou nessa técnica aqui. Atrelam diretamente ao gênero. Então, é uma forma também, a gente precisa se apossar, tanto a psicologia, se apossar disso, falar, olha, não é cuidado de graça, é o meu trabalho. Eu estudei 5 anos, né? Estudei 5 anos para fazer isso aqui que eu estou fazendo. Então, assim, eu não chego no. Isso é muito característico, né? No médico e falo, olha, me atende de graça. Você tem valor social? Ninguém faz isso no médico, porque respeitado. É um cuidado, mas é um cuidado dominado por homens. Então, na psicologia é isso, e no empreendedorismo também. Aí acontece de outra forma sutil, que eu falei aqui um pouquinho antes. Esse projeto, muito legal esse projeto. E não vem de uma. É uma coisa muito louca, né? Que não vem de uma forma explícita, às vezes. É só se você está muito ligada que você consegue. Então, às vezes, a pessoa sequer sabe o que está acontecendo no seu negócio, mas ela quer lá resolver, né? E a pessoa que eu estou falando é uma pessoa, geralmente, do gênero masculino, não sabe o que está acontecendo. Você fala que é fundadora de uma startup, pronto. Qual que é o problema que você está? Às vezes nem fala, já vai falando, eu fiz isso, fiz aquilo. Eu falei, isso foi uma ajuda ou foi um desrespeito, né? Sempre fica aquela dúvida, assim. Você tá tentando me ajudar ou você está me menosprezando por eu ser quem eu sou? Então, esses dois mundos, transitar entre esses dois mundos, né? Que eu não sou psicóloga, mas eu já falei com mais de, sei lá, já devo ter batido umas 200 conversas aí com as psicólogas. É ver uma intersecção muito muito zoada, assim, vou usar zoada mesmo como adjetivo, de que, nossa, a gente tem muito trabalho ainda para ser feito, mas muito trabalho. Eu espero que a psicologia nos ajude a sair do outro lado realmente, tipo, menos cansadas e com prosperidade, né? Que no final é isso, todo mundo quer ser próspero. É exatamente isso. Todo mundo quer ser próspero e a gente está nessa corrida para poder conseguir isso, né? Aproveitando, né? Eu queria que a Carol pontuasse para a gente. Existe essa questão de ser dar esse friozinho na barriga, né? A questão de empreender, poder fazer todo esse processo acontecer. Mas eu queria, Cá, que você dissesse aqui para a gente quais são os riscos de misturarem empreendedorismo e psicologia, mas quais são os benefícios que você encontrou nessa jornada? Os riscos que eu vejo é entrar no empreendedorismo sem estudar, gente. Tipo, né? Não adianta a gente pegar agora e falar assim: todas as psicólogas são empreendedoras, bora! Vamos, mulheres! Não é sobre isso. Eu acho que a gente precisa estudar aquilo que a gente não sabe, aquilo que a gente não teve durante 5 anos. Precisa estudar. Ah, mas Carol, eu não quero fazer outra faculdade sobre. Tá tudo bem, é entender as características, aquilo que você pode desenvolver, ou aquilo que você já tem, é só desenvolver, ou potencializar, né, eu diria, das características do empreendimento e saber tecnicamente sobre isso. Eu acho que, assim como a gente estuda sobre. A gente estuda os livros aí dos grandes teóricos, que são os mais top 3 aí sobre técnica para a gente atender pessoas brasileiras que não tem nada a ver, às vezes, né? Às vezes a gente, né, perde tempo ali lendo aqueles livros, que eu falo bem assim mesmo, a gente poderia estar também estudando sobre empreendedorismo, sabe? Para entender ali como que a gente pode aplicar na nossa prática clínica. Então, o risco para mim é entrar no empreendedorismo sem estudar, achar que bora. Me fazer empreendedora por ser psicóloga não significa que eu sei ser empreendedora, que eu sei as técnicas do empreendimento, sabe? Do empreendedorismo. Enfim, outro risco também é ter medo.
A gente, na faculdade, é muito formatada para ter medo de tudo. Ah, é medo de levar ali um processo do CFP ou do CRP da cidade, enfim. É medo daquilo, é medo das pessoas julgarem por você não ser uma profissional capaz, é medo daquilo, né? E fora a sociedade coloca vários medos também, igual a Mayara falou, né? A gente não se expõe, é muito difícil se expor. Só que o medo faz a gente não buscar informação. O medo sempre fala, é melhor não fazer. Né? Então, tem até uma questão que rolou na comunidade da rotina, que é sobre uma psicóloga que estava falando sobre atendimento por e-mail. Todo mundo viu aquilo, falou: não pode. Só que veio uma psicóloga e trouxe, gente, né, tem aqui um documento que fala sobre isso, e o medo faz com que a gente não vá atrás desses documentos, apesar que eles estão bem, assim, né, escondidinhos, mas o medo faz isso também com a gente, sabe? É melhor não fazer para eu não perder ou ser denunciada do que eu ir atrás e ver como faz isso, como não pode. Isso eu falo muito para divulgação também de psicólogos, né? A gente sabe que a gente não pode falar o valor da nossa sessão, por questão de ética, mas a divulgação do nosso trabalho, como deve ser feito? Ninguém vai atrás, é só, não, é melhor não divulgar, você não pode falar sobre o seu trabalho, né? É sempre nesse lugar muito... E a gente ir no empreendedorismo fala sobre isso, fala sobre você conhecer mercado, você ser inovadora, sabe? De você saber o seu público, de você falar sobre o seu negócio. Então, né, fica aquela coisa, sou ou não sou? É melhor não ser por conta do medo. Então, acho que é isso. E já falando dos benefícios, eu acho que são todos, principalmente por essa questão de ter mais o pé no chão, eu diria, sabe? Da gente, já que a gente estuda tanto, de realmente ter embasamento para as coisas, então eu tô fazendo isso por conta disso, né? Eu vou deixar de fazer isso porque eu fui por esse caminho ou enfim, outros caminhos. E acho que também é uma possibilidade para a gente não ser o mesmo padrão, porque dentro da instituição ainda estamos muito tradicionais. A instituição, a academia, ela não está acompanhando o desenvolvimento de uma sociedade. E a gente está na sociedade, a gente está atendendo pessoas que estão mudando junto com a sociedade, que estão sendo afetadas o tempo todo, e nós também somos afetadas, sabe? Mas a gente sai da faculdade ainda com essa visão muito quadrada, muito inflexível para olhar para o lado mesmo e começar a criticar a forma que a gente faz psicologia no Brasil. Acho que esse é um ponto. E não só criticar por criticar, sabe? Mas tá, não tem, de que forma eu posso fazer? De que forma eu posso estruturar algo para colocar e trazer isso para a roda para conversar, sabe? Entre os psicólogos. Então eu vou muito por esse lado dos riscos, é realmente o empreender sem estudo e com muito medo, com aquele medo que trava a gente, e realmente, psicóloga tem bastante medo, tá, gente? Falo aqui, quem não tiver medo, me manda mensagem, porque eu quero aprender, porque tem muito medo. E o medo de ser cancelado, então, meu Deus. E, os benefícios, eu acredito que são todos, né, dentro ali do que fizer sentido também para a atuação dessa profissional. Muito bom, Carol. Essa questão do empreendedorismo traz muito isso. Assim, você está numa situação completamente despida ali do tipo do que você é, aí você tá criando uma parada que é o seu xodó, você tá colocando no mundo, você vai ter que ver outras pessoas falando sobre isso, e aí você tem que encarar tudo isso, tipo, dar aquela respirada e encarar tudo isso, e acho que é um processo muito de você se empoderar do que você já tem conhecimento, assim, né? Entra muito nisso que você comentou a respeito de a gente sempre tá sempre há esse faz psicologia assim, faz psicologia assado, né? Existem essas normas mais tradicionais, e aí poder ter se empoderar mesmo daquilo que você conhece, tentar um novo é um desafio. E aí acho que faz muito parte disso de enxergar as coisas de uma maneira diferente. Então é muito legal ver que o empreendedorismo unido à psicologia te trouxe todo esse mundo de novidades, e esses processos mesmos que você acaba tendo que enfrentar, mas no final são bons riscos a se correr, assim, né? E aí, para a gente poder ir finalizando, encaminhando, né,
para finalizar o nosso papo, eu queria ouvir de vocês o quão, palavras finais, assim, no sentido de, tipo, olha, eu sou uma psicóloga, eu acabei de me formar, eu já estou aqui clinicando há algum tempo, e olha, achei interessante esse tema, nunca tinha parado para pensar nesse ponto de vista de empreender, de encarar a psicologia como um empreendimento. Quais conselhos ali vocês dariam para essas pessoas, e como vocês tirem ali as coisas boas ali de trilhar esse processo para se tornar talvez menos sofrido? Não sei se menos sofrido, mas que pudesse auxiliar aí as pessoas psicólogas. Vou dizer uma coisa que eu diria pra mim no passado, recém-formada. Mano, não vai sozinha. Pelo amor de Deus, não vai sozinha. Sabe? Eu acho que na nossa profissão, depois que a gente sai da faculdade, por mais que a gente tenha ali pessoas que a gente tem afinidade, identificação, que a gente leva para fora da faculdade, a gente ainda tá sozinha, essa é real, sabe? Quando você tem que preencher um prontuário, a sua amiga não tá do lado para preencher com você. Essa é real, sabe? Quando você tem que preencher lá um recibo para o seu paciente que tá mandando mensagem, ou um cliente, não é sua amiga que tá do seu lado preenchendo com você. E às vezes a gente quer dar conta de tudo sozinha, a gente fica com aquela dor sozinha. Mas, gente, como assim o convênio pediu isso para mim? Como que é? Que documento é esse? Eu não sei. E aí o cliente só despeja para você, ele também não consegue te passar, né, a informação exata para você fazer aquele documento ou produzir e tal. E são coisas que você não deveria saber mesmo. Porque não teve tempo hábil para a gente aprender na faculdade. Então, assim, não tem condições de ir sozinha, de tentar dar um jeito, de tentar pegar, sei lá, qualquer outra coisa para falar com você. É preciso estar junto. Eu acho que o empreendedorismo fala muito sobre networking. Eu nunca ouvi isso na minha formação de faculdade, sabe? Essa palavra. Eu ouvi depois que eu entrei no mundo do empreendedorismo também, com a rotina e tal. E aí, o quanto é importante, sabe, a gente ter uma pessoa ali pra gente só mandar uma mensagem e falar como faz isso? Como emitir esse recibo, sabe? Nossa, sério que eu preciso desse dado aqui para o prontuário da pessoa que eu tô atendendo? Mas quando faz isso? Eu não sei como agir. Nossa, por que o convênio faz isso? Por que o convênio faz aquilo? Enfim, são coisas que na faculdade um professor ou uma professora não tinha condições. E às vezes não tinha tempo, não sei. No plano de aula não tava me ensinar sobre isso, sabe? E tem uma ideia também de outras pessoas e até outros profissionais que psicóloga tem tudo sob controle. Não tem, gente. Pelo amor de Deus, sabe? O que acontece ali na sessão é pura técnica. A gente estuda. A gente faz tudo intencional. Quando a gente sai dali, a gente tá perdida muitas vezes. Se a gente não tem um apoio, um suporte, a gente acaba se atropelando, acabamos nos sentindo culpadas, se sentindo desorganizadas, e por muitas vezes a gente está desorganizada mesmo, a gente tem que aceitar, né? E isso é doloroso, sabe? E sentir tudo isso sozinha, achando que você é menos profissional, que você não é uma profissional de mentira, uma fake, né? Sei lá, qualquer coisa. Você fez 5 anos, pegou um diploma, ainda é fake. Não entendo isso, mas enfim. Então, eu acho que é muito por esse caminho. E outro conselho é coragem. E é coragem não para você, nossa, eu sou foda, bato no peito e vou para cima. Não é sobre isso. É coragem da gente entrar em lugares que não foi mostrado pra gente. Às vezes, o que eu entendo sobre a minha atuação não vai ser dentro da psicologia, vai ser em uma outra matéria, em um outro lugar, em um outro livro, né? Uma outra pessoa, em um outro evento que não seja um congresso de saúde mental. Então, acho que é isso também, sabe? A coragem de estar em outros espaços. Psicólogas precisam ocupar esses espaços, porque as pessoas que a gente atende tá lá e a gente precisa aprender de lá também. Muito bom. A gente brinca aqui na rotina que às vezes a gente fala o que as psicólogas não podem falar. E às vezes sou eu que falo isso, porque eu sou psicóloga, então eu posso falar o que eu quiser. Então, aqui o meu conselho é: o empreendedorismo tem muito mais a ver com a psicologia do que você, psicóloga que está nos ouvindo, possa imaginar. Então,
essa parte de se apropriar de que você é uma profissional liberal e você vai precisar, sim, saber qual é o seu público, você vai precisar, sim, criar conteúdo. E aí, a criação de conteúdo é sempre uma questão, né? Porque é a captação de paciente que vem com a criação de conteúdo e tal, tal, tal. Mas eu queria lembrar, eu faço terapia desde 2000 e muitos anos, e eu encontrei a minha primeira psicóloga no plano de saúde, gente. Então é bom pensar assim, se atender pelo plano de saúde é melhor do que criar conteúdo. Atender por uma plataforma é melhor que criar conteúdo. Você tem que fazer esses paralelos, porque paciente encher a sua agenda ali com o que você pode, você vai precisar fazer. A forma é que hoje tem muita birra, né, na criação de conteúdo, porque é a única forma de captação de paciente? Não necessariamente. Mas talvez você consiga encontrar a sua forma de captação sem pegar birra disso e fazendo esse paralelo, sabe? O que é bom para mim e o que não é. Eu prefiro atender então pelo plano de saúde? Eu prefiro atender então pela plataforma? Eu prefiro fazer de outra forma? Precisa, às vezes a gente vai tomando pela maré, né? Porque todo mundo reclama disso, e não só as psicólogas, tá? Todo mundo, inclusive a gente aqui, também reclama. Mas a gente precisa fazer, e eu tava com uma profissional incrível depois, se quiserem ver aí, é a Maíra Blasi, e ela falou assim: o contrário de eu criar conteúdo é fazer prospecção de cliente. Eu acho prospecção de cliente um porre, chato. Então eu crio conteúdo, eu sento minha bunda e encaro aquilo como uma outra teoria, né? Agora, adaptando para vocês, uma outra teoria é a criação de conteúdo. Então, essa parte do empreendedorismo, ela vai continuar. E eu gosto de dar uma esperança, né? Porque eu falei com muitas psicólogas, e isso é bastante no começo, assim, no começo ali até, aí, Carol, você pode me corrigir, mas até uns 6, um mês e tal, realmente a produção ali, ela é exaustiva. Depois que você faz um tanto de cliente, eles começam a passar a te indicar. E o melhor é a indicação mesmo, né? Todo mundo quer chegar nesse patamar e chega. Você faz um bom trabalho, se você atende bem, se você realmente se doa ali para o momento da sua clínica, essas indicações vão acabar. E aí eu gosto de pensar também, para diminuir esse peso da criação de conteúdo, que você está facilitando com que o seu paciente, consulente ou cliente te indique, porque às vezes, tipo, você tá ali atendendo e tal, 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 e cria alguma coisa, o seu paciente lembra, minha psicóloga, não sei o quê, vou mandar para não sei quem que eu lembrei que precisava fazer terapia. Então, eu acho que nesse patamar tipo, vai sim precisar fazer muita coisa sozinha, que só você pode fazer por você, mas tem muitas outras coisas que você pode trocar. E isso que a Carol falou é muito importante, assim, a gente vem de outros lugares de inovação e tudo mais, e a gente tem visto algumas psicólogas que já se colocam nesse lugar, a Carol, inclusive, é uma delas, e que precisa, recentemente saiu uma nova norma aí que a gente viu que a saúde mental vai ser também fiscalizada nas empresas, como risco de psicossocial das empresas. Então, como tem os riscos ocupacionais, também terá o risco. E se aquela empresa dá uma carga excessiva, e se ela é abusiva de alguma forma, né, das formas que tem, ela vai ser autuada daqui a um ano, mais ou menos. Então, as intersecções estão acontecendo, sabe? A psicologia está entrando no mundo dos negócios. Resta saber se a psicologia vai dar chance para isso, né? E o que a Van falou, eu acho que um tema bom para o próximo é ver Gen Z, né? Como que a Gen Z está encarando toda esse academiquez aí que não muda desde 1900 e muitos, muitos anos aí. Eu queria só complementar sobre Pode os falar, conteúdos, cara. né? Que às vezes esse mundo do conteúdo também é exatamente o que a Mayara falou, parece que é só uma coisa. Mano, um artigo que você produz é conteúdo. Parece que não, né? É só um artigo acadêmico para você colocar no currículo Lattes. Mas é também um conteúdo. As pessoas podem ir através de você pela divulgação do seu artigo, sabe, científico. Conversar com outras psicólogas, sabe? Trazer ali pontos de vistas sobre alguma postagem, ou até mesmo que uma psicóloga está perguntando, é também, sabe, um conteúdo ali. Vai lembrar de você, vai falar, me conectei com aquela psicóloga, então eu vou indicar.
estar realmente em eventos, mas não só estar, mas como se conectar com outras pessoas, trazer seu ponto de vista. Eu acho que é importante, a gente fala muito de um para um, sabe? Só a pessoa que nos atende tem o privilégio, né, de ter toda a informação que tem na nossa mente, mas se a gente pudesse mostrar isso, eu acho que é importante, né? Isso não fere a ética, a gente não está falando sobre o paciente, pelo amor de Deus, a gente está falando sobre uma visão que a gente tem sobre algo, sabe? Então, eu acho que isso é importante, assim como a gente produz artigos, assim como a gente conversa com as pessoas, é importante que as psicólogas elas apareçam mais. Eu acho que esse é um ponto, sabe? E aparecer não significa que você está sendo antiética. Aparecer não significa que você tem que começar aí fazer dança, começar a fazer uns negócios estranhos, falar aí sobre umas pseudociências, enfim, mas tô falando muito sobre, mano, tem muita gente boa, tem muita psicóloga boa que só os clientes conhecem, sabe? E eu acho que essa questão de você produzir conteúdo e uma outra pessoa conseguir mandar um conteúdo teu, uma frase tua, seja uma frase em algum local, sabe? Olha o que essa psicóloga falou. Eu acho que é bem importante também pra gente. Eu vou falar mais, né? Mais uma dica. Escolha a mídia que você fica mais confortável. Então, se é produzindo artigo ali que a Carol falou, produz artigo. Se é falando, hable. Se é gravando vídeo, grave vídeo. Acho que diminuir as barreiras, porque é uma coisa realmente trabalhosa, e a gente vive numa sociedade, vocês sabem muito melhor do que eu, muito imediatista. Então, a pessoa quer criar uma semana de conteúdo e já bateu 1 milhão de seguidores. E é um jogo de longo prazo, consistência e longo prazo, que é o que provavelmente vocês falam para os seus pacientes e clientes na clínica, vale também para a criação de conteúdo. Então, ali, escolha aquela que você mais se identifica, vai no seu passo e tudo mais, que uma hora o retorno vem e se encarar como negócio, eu acho que tira um pouco dessa pira, né? Eu acho que um recado importante é que você criar conteúdo e fazer coisas de negócio não te faz menos psicólogo. Não existe essa ideia. Você não está sendo menos psicóloga por não estar sempre em todos os congressos, em todas as coisas da psicologia e saber todas as teorias. Não tem nada a ver mais isso, gente. Estamos em 2024. Por favor, psicólogas, vem com a gente. E assim, a gente vai conversando e vai surgindo temas. Então, assim, eu já vou deixar aqui a minha deixa, que eu queria primeiro agradecer esse espaço que a gente está construindo. Toda essa conversa aqui já saiu muita coisa boa. Assim, se você ainda não pegou se você não pegou seu caderninho, já anotou várias coisas, o seu celular já anotou várias coisas, várias dicas, você perdeu tempo, volta tudo e vê de novo, porque tem muita dica legal aqui da boca da galera que está fazendo, assim. Então, não é só aquele lance de, estou aqui de cima falando. Não, o corre está acontecendo e muito obrigada, às brabas, por compartilhar com a gente toda essa visão e todo esse conhecimento. Se você tiver algum tema que você acha interessante ou que você quer ouvir aqui um pouquinho, discutir, enfim, lançar a polêmica, nós estamos abertos. Então, mandem lá no Instagram da Rotina, para que a gente possa co-criar juntos. Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham anotado as dicas e que no próximo, né, a gente chegue com outros temas ali também, não só polêmicos, mas que possam ajudar a vida das pessoas psicólogas, terapeutas, profissionais aí de bem-estar. Então, muito obrigada, gente.